você já viu a ferramenta que serve para magnetizar e desmagnetizar chaves de fenda, chaves Phillips, provavelmente se perguntou para que serve a bendita escadinha no lado do desmagnetizador. Eu pesquisei sobre esse tema, então continua aqui comigo nesse vídeo que eu vou te trazer respostas, mas antes eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sino para ser avisado quando outros vídeos como esse forem publicados, e deixa o seu like também porque é isso que me permite continuar gravando aqui para o canal. Pessoal, para tornar essa explicação mais didática, eu trouxe uma imagem aqui dessa ferramenta. Essa é a carcaça que é utilizada por quase todos os fabricantes, até existe uma carcaça diferente também, mas a grande maioria utiliza essa mesma carcaça aqui, com essa escadinha no lado da desmagnetização, porém nenhum fabricante traz a explicação do porquê essa escadinha está aqui. Até existem algumas teorias que eu encontrei na internet, mas as explicações elas não fizeram sentido para mim. Então eu quero falar primeiro do funcionamento dessa ferramenta e a partir do entendimento do funcionamento, vocês devem chegar na mesma conclusão que eu do porquê essa escadinha está aqui. Bom, então começando pela magnetização, deixa eu desenhar uma chave, vamos supor que nós temos uma chave de fenda aqui, e essa chave de fenda ela não é magnética, é uma chave de fenda convencional. E eu quero torná-la magnética. Como eu faço para que essa chave convencional se torne magnética? Eu vou fazer como se fosse uma espécie de zoom aqui, vou fazer um círculo aqui e nós vamos aproximar essa imagem para poder ver de perto o material. Então vamos supor que aqui é como se fosse um microscópio aqui para a gente ver o material. Dentro desse material nós temos vários domínios magnéticos, só que eles vão estar orientados de forma aleatória. Como a chave não é magnética, então esses domínios eles vão estar orientados de forma aleatória. De modo que quando eu somar todos esses domínios aqui, fizer a soma vetorial de todos eles, eu vou ter um resultado muito próximo de zero. Então o que isso quer dizer, né? Que apesar de eu ter vários domínios magnéticos, a soma, como cada um está orientado para um lado diferente, a soma deles não vai ter efeito nenhum. O resultado vai ser zero, isso quer dizer que não há efeito magnético aqui nesse material. Só que passando pela ferramenta que se propõe a magnetizar essa chave, ela vai fazer com que esses domínios se orientem numa única direção. Então, ao invés de eu ter vários domínios aqui, cada um numa direção diferente, eu vou continuar tendo esses domínios magnéticos, porém, eles vão ficar orientados, então, em uma única direção. Vamos supor que seja essa aqui. Então, agora, com todos esses domínios no mesmo sentido, se eu somar eles, ao invés de eles se anularem, se cancelarem, eu vou ter um campo magnético nessa chave que vai ser capaz de atrair parafusos, arruelas, porcas. Enfim, o que eu preciso fazer é pegar os vários domínios magnéticos que eu tenho nesse material e alinhar no mesmo sentido. E uma das maneiras que eu posso alinhar esses domínios magnéticos é expor esse material a um campo magnético mais forte. Não precisa ser necessariamente muito forte, até porque esse tipo de ferramenta aqui nem usa ímã de neodímio, por exemplo, que possui um campo mais forte, né? São ímãs convencionais, então nem precisa ser tão forte assim, mas um campo que seja capaz de alinhar esses vários domínios magnéticos. E isso é feito através de ímãs internos aqui, então eu vou desenhar aqui de preto. Eu tenho um ímã nessa parte de baixo, aqui toda essa área aqui de baixo tem um grande ímã, então eu vou desenhar um... Bom, deixa eu fazer um pouco diferente aqui. Vou desenhar um ímã aqui, então. Não queria invadir tanto o espaço interno. Tá, então aqui tem um ímã muito bem desenhado. E nós temos um outro ímã aqui também. Então vou desenhar um outro ímã aqui. Com todo o dom artístico que me foi dado. Então agora eu tenho dois ímãs. E esses ímãs eles estão com a seguinte polaridade, posicionados com a seguinte polaridade. O norte de um deles para uma extremidade e o sul para outra, e aí o outro ímã vai estar ao contrário. De modo que não necessariamente eu preciso ter norte para fora e sul para dentro, não precisa ser isso, mas o que eu preciso é que nós tenhamos um par aqui com a mesma polaridade desses ímãs. Então poderia ser os dois nortes virados para dentro ou os dois suls. Então vamos supor que seja dessa maneira. Então o campo magnético que sai do norte, ele entra aqui no sul. E isso vai acontecendo ao longo de todo esse ímã, né? Com cada vez mais longe, mais fraco esse campo, mas quanto mais perto, mais forte. Isso acontece aqui embaixo também, só que repara como nós temos os dois ímãs próximos, um campo influencia no outro. Então, apesar de aqui do lado de dentro esse campo ele não se expandir tanto por conta do outro ímã, no lado de fora ele vai se expandir mais. Então, o desenho que nós vamos encontrar é algo parecido com isso aqui. Fora se expandindo bastante e dentro eles ficando mais próximo por conta da interferência do outro ímã. Isso acontece dos dois lados, né? Eu até não precisaria desenhar os dois lados, mas eu vou fazer aqui para ficar um pouco mais claro. Então, dos dois lados eu tenho o campo pelo lado de fora se expandindo mais e pelo lado de dentro, naturalmente, por conta da influência do outro campo, ele não se expande tanto. Saindo sempre... Eu até estou desenhando ao contrário aqui, ele sai do norte e entra no sul, né? Esse é o normal.
Mas basicamente o desenho que eu vou ter da influência desses campos é algo parecido com isso aqui. Então, para magnetizar essa chave, eu vou vir com ela... Deixa eu puxar um pouquinho para o lado. Essa chave vai estar aqui. Eu vou entrar com ela, vou fazer ela entrar dentro desse campo. Ela vai entrar nessa direção. E repara que o campo está no ponto onde a chave vai ser inserida. Esse campo está na horizontal. Então, quando essa chave entrar aqui... Será que eu consigo puxar essa chave para dentro? Acho que sim. Quando essa chave... Opa, veio só um pedaço da chave, faltou um outro pedaço. Quando essa chave entrar aqui nesse campo, ó, repara que ela vai estar exposta a um campo que vai na mesma direção. Então, dessa maneira, eu vou fazer com que os domínios magnéticos dessa chave eles fiquem no mesmo sentido e a chave passa a estar magnetizada e passa a grudar, então, os parafusos, porcas, arruelas, enfim. Agora, entendido como funciona a parte de magnetização, então como funciona a desmagnetização? O que eu preciso fazer para essa chave deixar de ser magnética? É o processo inverso, né? Ao invés de fazer com que os domínios eles fiquem todos no mesmo sentido, eu vou fazer com que eles fiquem em sentidos aleatórios. E para isso, qual que é uma das maneiras que eu posso fazer? Existem mais maneiras de desmagnetizar, né? Poderia, por exemplo, aquecer essa chave muito até chegar no ponto em que ela perde a magnetização. Mas não é o caso dessa ferramenta aqui. Nessa ferramenta, o que ela vai fazer? Esses ímãs que eu desenhei aqui é tudo que essa ferramenta tem. Não tem mais nada além desses ímãs aqui. Então, são os próprios ímãs que vão fazer essa desmagnetização. A orientação é que eu coloque essa chave no lado do desmagnetizador, aqui, né? Só que, se vocês fizerem o teste com uma ferramenta dessa, você vai perceber que colocar aqui embaixo funciona também. E por que funciona? Porque colocando a chave aqui no lado de cima, ou mesmo no lado de baixo, mas vamos focar aqui que a orientação é que seja essa, né? Então, colocando aqui em cima, repara que ao invés da chave ser exposta a um campo no mesmo sentido, ela vai ser exposta aos campos no sentido, nesse plano aqui, nesse desenho pelo menos, né? Vai ter campo no sentido vertical e horizontal. Ao invés de aqui era campo somente horizontal, só horizontal, aqui eu tenho campo vertical também, justamente por conta de não ter um ímã aqui influenciando, não concentrando esse campo como é aqui, né? Eu tenho os dois ímãs e eles acabam concentrando esse campo aqui no meio. Nesse lado aqui não, eu não tenho nenhum ímã na parte de cima, então esse campo ele se expande mais, eu tenho campo no sentido horizontal e tenho no sentido vertical também, e isso faz com que os domínios magnéticos eles não fiquem orientados em um mesmo sentido. Então, da mesma maneira que eu magnetizo a chave expondo ela a um campo, que vai orientar esses domínios no mesmo sentido, para desmagnetizar eu também exponho a um campo, mas esse campo, por sua vez, ele vai orientar os domínios magnéticos em sentidos diferentes e por isso então a chave deixa de estar magnetizada. Funciona aqui embaixo também porque da mesma maneira que eu tenho aqui em cima campos que não estão concentrados em uma única direção, aqui embaixo também, da mesma maneira. Então se eu quiser passar a chave aqui por baixo também vai funcionar. Então agora entendendo o funcionamento dessa ferramenta tanto para magnetizar quanto para desmagnetizar, faz algum sentido para você essa escadinha sabendo que por trás dela só tem plástico e ar? Não tem nada por trás dela, somente plástico e ar? Para mim também não fez. Antes de conhecer o funcionamento, de fato, da magnetização e desmagnetização, como que acontecia, eu já tinha pesquisado algumas explicações dessa função e tinha encontrado várias delas, mas nenhuma fazendo muito sentido. Depois que eu entendi como que a ferramenta funciona, eu já expliquei aqui para vocês, ficou mais claro para mim de que não tinha função nenhuma. Aquela escadinha, abrindo uma ferramenta dessa, você vai ver que só tem plástico e ar, não tem mais nada além disso. A ferramenta é feita por um corpo de plástico e os dois ímãs que eu mostrei para você. Então, essa escadinha aparentemente não tem função nenhuma. Eu acredito que se trate de questão de identidade visual, talvez o fabricante original dessa ferramenta, quem projetou ela, tinha uma identidade visual onde essa escadinha fazia algum sentido. Talvez seja só para facilitar a identificação da função de cada um dos lados, né? Ao invés de você ficar lendo magnetizador, desmagnetizador, você simplesmente vê o desenho, sabe que onde tem a escadinha para desmagnetizar. Acredito que seja alguma dessas duas opções, mas se você sabe do porquê, se você tem alguma desconfiança, por favor, deixe um comentário. De repente a gente consegue descobrir junto, mas na minha visão não tem função nenhuma. Aquilo lá é só plástico e ar e as explicações que eu encontrei nenhuma faz sentido. Algumas até parecem fazer sentido, mas você para analisar depois, entendendo como que funciona a ferramenta e deixa de fazer sentido. Então, comenta o que você achou, por favor. E se quiser ver mais conteúdo como esse, acesse o canal da Brasiltech, se inscreve, ativa o sino de notificações. E para comprar material elétrico industrial, acesse o site da Brasiltech. São materiais com preço direto de fábrica, originais da Brasiltech. Então, acessa lá, você vai estar comprando um bom produto com preço de fábrica e vai estar ajudando aqui no meu trabalho também.